sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 52. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como é e como a gente pode encontrar, então, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Então, nosso objetivo de hoje vai ser identificar algebricamente e graficamente a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Nessa aula, então, vocês vão precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, e régua e papel quadriculado. De novo, volto a falar, o papel quadriculado é uma ferramenta, né, que ajuda vocês na hora de resolver, mas pode ser que vocês não consigam encontrar, então vocês podem não usar, tá? Mas a régua é indispensável, vocês precisam ter a régua para poder resolver os exercícios dessa aula, tá certo? Papel quadriculado, para quem não sabe, vocês podem encontrar em qualquer papelaria. Às vezes tem um caderninho, que é um caderno quadriculado, ou vocês podem comprar folhas avulsas de papel quadriculado. Se por acaso não conseguir encontrar, vocês também podem imprimir direto da internet. Vai no Google e digita papel quadriculado, vocês vão ter várias imagens lá. Vocês podem imprimir uma delas, pelo menos para vocês utilizarem na hora de resolver os exercícios, tá certo? De novo, caso não consiga, acesse ao papel quadriculado. Não é obrigatório que vocês tenham, mas agora a régua vocês precisam sim, senão daí não dá certo na hora de resolver o exercício, tá certo? A régua aqui é indispensável, ok? Então, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Quando duas equações formam um sistema, embora cada equação tenha infinitas soluções, devemos procurar a solução que verifica as duas equações simultaneamente. Então, a gente tem que encontrar uma solução para esse sistema que valide as duas equações ao mesmo tempo, tá certo? Então, como a gente já estudou equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente viu que eu vou ter várias soluções. Para cada valor de y que eu escolher, eu encontro outro valor de x. Mesma coisa ao contrário. Para cada valor de x que eu escolher, eu encontro outro valor de y. Mas aqui eu quero encontrar uma solução que valide as duas equações ao mesmo tempo, ok? O mesmo valor para as duas equações, beleza? Então, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? X e y, por exemplo, é um par ordenado. X e y, que é solução tanto da primeira equação quanto da segunda. Então, lembrem. Eu tenho duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Cada uma delas vai ter uma resposta que vai ser um par ordenado. A resposta do sistema dessas duas equações vai ser o mesmo par ordenado para a primeira equação e para a segunda, ok? Então, vamos analisar esse seguinte sistema de equações aqui. X mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a 48. Para quem já assistiu a aula anterior, né? A gente viu que esse sistema aqui foi derivado do nosso probleminha de motos e carros, ok? Caso você não tenha assistido a aula anterior, é muito importante que você assista todas as aulas para você compreender o assunto como um todo. Então, se você quiser retomar e assistir a aula anterior, vocês podem, e aí vocês vão saber de onde que veio esse nosso sistema de equações aqui. Foi de uma interpretação de um probleminha que a gente viu. Como o objetivo agora é encontrar a solução, a gente não vai refazer todo o procedimento para chegar no sistema, tá certo? Vocês podem ver isso na aula anterior. Então, o par ordenado 10 e 4 é solução desse sistema, pois os valores verificam as duas equações. Olha só que interessante. Eu cheguei e te disse que a solução desse sistema é o par ordenado 10 e 4. E o sistema é esse aqui, né? X mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a 48. Eu falei que esse par ordenado é a solução desse sistema. Então, significa que x vale 10 e y vale 4. Substituindo isso na primeira equação, eu vou substituir os valores. X vale 10 e y vale 4. 10 mais 4 dá 14. Essa é uma equação que deu uma igualdade verdadeira. A segunda, 4x mais 2y, no lugar do x vai o 10 e no lugar do y vai o 4. Eu faço as multiplicações, então. 4 vezes 10 mais 2 vezes 4, que dá 40 mais 8, que me resulta em 48, ou seja, uma igualdade verdadeira também.
Isso significa que esse par ordenado aqui, ele é sim solução deste sistema, certo? Agora, trabalhando com o mesmo sistema de equações, eu estou mostrando para vocês que o par ordenado 6 e 8, então aqui 6 e 8, não é solução desse sistema, porque ele verifica a equação x mais y igual a 14, porém ele não verifica a segunda equação. Olha só, como que a gente pode ver isso? Eu, de novo, vou fazer a verificação. No lugar do x, eu coloco o 6, nesse caso agora, e no lugar do y, eu vou colocar o 8. Então, vai ficar 6 mais 8, que é, sim, igual a 14. Então, aqui temos uma igualdade verdadeira. Porém, 4 vezes 6 mais 2 vezes 8 não me resulta em 48, porque eu vou ter 24 mais 16, certo? Isso me resulta em outro valor que não é 48, ok? Resulta 40. Então, não deu certo. Não fechou o resultado. Então, por isso que este par ordenado aqui não é solução deste sistema de equações. Tá certo? Então, entendam. O par ordenado que for a solução do sistema, se substituído nas duas equações, ele tem que dar certo o resultado. Tem que fechar. Tem que chegar numa igualdade que seja verdadeira. Beleza? Agora, esse sistema, ele também pode ser resolvido geometricamente. Como assim? Qualquer sistema de equações, eu posso representar ele da maneira geométrica, né? A gente viu que a representação de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas pode ser uma reta. Então, eu vou representar essas duas retas, né? Para isso, vamos representar cada uma das equações, ou seja, a representação de uma equação vai ser a reta e a de outra equação vai ser a outra reta, que compõe o sistema em um mesmo plano cartesiano, e a solução do sistema de equações vai ser o ponto de interseção das duas retas no plano cartesiano, ou seja, o ponto onde as duas retas se cruzam. Olha só que interessante. Então, uma maneira de resolver o sistema x mais y igual a 20 e 2x mais 3y igual a 47 é obter algumas soluções de cada equação e verificar qual delas é comum a ambas. Então, antes de eu ir para a forma geométrica, eu vou precisar calcular pontos dessas equações, né, para eu desenhar cada uma das retas. Enquanto eu faço esse cálculo, eu já posso tentar encontrar qual resposta que vai ser, qual vai ser o meu ponto, meu par ordenado, que vai ser a resposta desse sistema de equações. Olha só como é que eu fiz aqui. Fiz dois quadros com vários valores. Então, eu fiz x0, encontrei que y igual a 20. Fiz x igual a 1, encontrei que y igual a 19, tá? Aqui, no caso, gente, está a resolução da equação, olha só. X igual a 8, y igual a 12. X igual a 10, y igual a 10. X igual a 13, y igual a 7. E x igual a 15, y igual a 5. Com a segunda equação, eu fiz a mesma coisa. Escolhi um valor de x e cheguei num outro valor de y. Olha só. 1 para x, encontro 15 para y. 4 para x, 13 para y. 7 para x, 11 para y. 10 para x, 9 para y. 13 para x, 7 para y. E 16 para x, 5 para y. Agora eu preciso encontrar um par ordenado, ou seja, um valor de x e de y que seja igual nas duas. Escolhendo aqui, ó, x igual a 1, nas duas eu tenho resultados diferentes para y. Não deu certo. Escolhendo, então, 10 nas duas, eu cheguei em resultados diferentes para y também. Agora, com 13, eu cheguei em resultados iguais para y, olha só. Então, eu descobri que o par ordenado, que é a solução desse sistema, vai ser o par ordenado 13 e 7, certo? Sempre, gente, o x primeiro e o y depois. Lembra que a gente já viu isso nas aulas anteriores, ok? Então, eu descobri que o par ordenado 13 e 7 é a solução das duas equações que compõem este sistema. Uma maneira de verificar, né? Um sistema de equações também pode ser resolvido geometricamente. Para isso, a gente vai representar cada uma das equações que compõem o sistema em um mesmo plano. Olha só. A gente vai representar eles, então, marcando os pontos que a gente tinha encontrado naquela tabela
no plano cartesiano. E a solução vai ser o ponto de encontro. Olha só aqui, a gente tem todos aqueles pontos que a gente tinha calculado. O prof vai até voltar e marcar com vocês aqui no quadro para ficar mais fácil de acompanhar. Então, olha só, a gente tem aqui 0 e 20, a gente tem 1 e 19, a gente tem 8 e 12, temos 10 e 10, temos também 13 e 7 e, por fim, temos 15 e 5. Da segunda equação, a gente tem 1 e 15, a gente tem 4 e 13 e a gente tem aqui 7 e 11. 10 e 9, 13 e 7, que seria o nosso resultado, né, a nossa resposta, e 16 e 5, certo? Então, marcando isso no nosso plano cartesiano aqui, olha só. Vamos verificar. Primeiro ponto, 0 e 20. Aqui a gente não marcou esse primeiro ponto porque ó, ia lá pra cima. O 20 está bem longe. Mas vamos ver qual ponto que está marcado aqui. A gente está marcado um ponto que é 4 no x. 4 no x, 13 no y. 4 no x, 13 no y. Então, a gente já descobriu que a reta azul, no caso essa daqui, é esses pontos que a gente tem aqui. Olha só, 4 e 13, a gente tem o 7 e o 11, a gente tem o 10 e o 9, ó, 10 e 9 tá aqui. A gente tem o 13 e o 7, que é exatamente onde elas se cruzam, e por fim o 16 e o 5, tá certo? Mas lembrem-se, aqui a gente fez vários cálculos porque a gente estava tentando encontrar a resposta, né? Como a gente estudou, a gente precisa somente de 2 para marcar a reta, então somente 2 pontos já seria suficiente para marcar a reta. Então a nossa reta azul corresponde à segunda equação do nosso sistema aqui, e a reta laranja corresponde à primeira equação. E aí a gente tem alguns pontos aqui, 8 e 12, olha só, 8 e 12, eles encontraram mais um ponto, 6 e 14, ó. Posso calcular quantos pontos eu quiser. 10 e 10, que a gente tem aqui, no laranjinha. 13 e 7, né, claro, que é onde nós temos o cruzamento. E 15 e 5 aqui, 15 e 5, certo? E aí, exatamente onde as duas retas se cruzam, é o ponto que vai representar a solução do nosso sistema. Então, a solução das duas equações que compõem o nosso sistema de equações é exatamente o ponto onde as duas retas se cruzam, que é o par ordenado 13 e 7, ok? Observe, então, aqui a solução gráfica do primeiro sistema de equações que a gente viu. O primeiro sistema que a gente estudou era o x mais y igual a 14, 4x mais 2y igual a 48, olha só. A gente tem aqui o desenho das duas retas de cada uma delas e o encontro delas exatamente no ponto 10 e 4. Olha que legal. A gente pode calcular alguns pontos para a gente enxergar a construção dessas duas retas. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar 8 para x, então, nessa aqui. X mais y igual a 14. Eu vou escolher x igual a 8. Então, para x igual a 8, eu vou ter 8 mais y igual a 14. Y vai ser, então, igual a 14 menos 8, que vai me resultar em 6. Então, vamos ver. O meu ponto aqui teria que ser 8 e 6. Então, 8 no x, 6 no y, exatamente em cima da reta verde ali, que é a nossa reta da primeira equação. Posso fazer a mesma coisa com a reta da segunda equação, que seria a reta azul. Vamos escolher, então, x igual a 9 para a segunda reta. 4x mais 2y igual a 48. Escolhendo x igual a 9. Então, vai ficar 4 vezes 9 mais 2y igual a 48. 4 vezes 9 é 36, mais 2y igual a 48. O 36 passa para o outro lado negativo. 2y igual a 48 menos 36, vai me resultar em 12. Y vai ser 12 divididos por 2, que resulta em 6. Então, o ponto aqui teria que ser 9 para x, 6 para y.
9 para x, 6 para y, exatamente em cima da reta azul, que é a reta da nossa segunda equação, certo? Bem fácil de fazer, né, gente? Bem fácil de visualizar. A ideia dessa aula de hoje é para vocês entenderem como é, né, a solução de uma equação, de um sistema de equações, certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar como que a gente encontra essa solução. A gente viu aqui um método por tentativa e erro, mas ali vocês viram quantos cálculos a gente teve que fazer para encontrar essa solução. Então a ideia é nas próximas aulas a gente ver métodos para encontrar a solução de uma equação, de um sistema de equações. Hoje foi para vocês entenderem aonde que essas soluções estão. Então essas soluções vão ser um par ordenado que satisfazem as duas equações e também vai ser o ponto onde as duas retas se cruzam, certo? Onde a reta de cada uma das equações se cruza, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês como é, né, algebricamente e graficamente a solução de um sistema de equações. Façam os exercícios, não esqueçam, revisem o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, as aulas anteriores são relacionadas a esse assunto. Se vocês precisarem, assistam elas novamente. E na próxima aula a gente vai estudar então como que a gente pode resolver aí um sistema de equações. Eu espero vocês então na próxima aula.